Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui, dessa vez para finalizar esse tema da dinâmica da mente, iluminação espiritual. Hoje com vocês para discutir um pouquinho a respeito da autoavaliação. Então, quinta-feira santa hoje, Corpus Christi, 19/6, às 6:30 da noite. Começo, como sempre, agradecendo a Deus, agradecendo os nossos irmãos espirituais, agradecer a toda proteção, a todo amparo, motivação e inspiração que a gente recebe nesse momento para estar aqui com vocês, seguindo, dando continuidade no curso. Beleza? Pessoal, para começar, eu retomo aqui o livro do Osho. Naquela aula ficou sem. A gente acabou perdendo o vídeo, né? Mas, ó, é esse livro aqui. Osho, o Livro dos Homens. Então, nessa versão que eu tenho, na página 311, quando ele está respondendo a pergunta a respeito do rebelde e desorba o Buda, qual que é o tópico aqui? Deixa eu pegar certinho para vocês. O tema é exorba o Buda, né? E a pergunta é sobre a rebelião e o rebelde. Mas vamos lá. A página 311, para a gente não perder o foco, o tema hoje é sobre autoavaliação, mas eu vou começar com essa leitura, depois a gente vai seguir para autoavaliação, tá? Então, na página 311, ele começa assim, no meio da página. O homem não foi aceito como uma totalidade. Isso criou sofrimento, angústia e imensa escuridão. Uma noite que dura há milhares de anos e que parece não ter fim. Se escuta o corpo, condena a si mesmo. Se não escuta o corpo, sofre, passa fome, tem sede, sente-se impotente. Se escuta só a consciência, seu crescimento será desigual. Sua consciência vai crescer, mas seu corpo vai encolher e o equilíbrio será perdido. E na balança se encontra sua saúde. Na balança se encontra sua totalidade. Na balança está sua alegria, sua canção, sua dança. O Ocidente escolheu escutar o corpo e se tornou completamente surdo no que tange a realidade da consciência. O resultado final é a grande ciência, a grande tecnologia, uma sociedade rica, uma riqueza das coisas mundanas, das coisas comuns. E em meio a essa abundância, um pobre homem sem alma, completamente perdido, sem saber quem ele é, sem saber por que ele é, sentindo-se um acidente ou uma aberração da natureza. A menos que a consciência cresça com a riqueza do mundo material, o corpo, a matéria, se torna muito pesado e a alma muito fraca. O homem está muito sobrecarregado por suas próprias invenções. O homem está muito sobrecarregado por suas próprias invenções, suas próprias descobertas. Em vez de criar uma bela vida para o homem, essas descobertas criam uma vida que é considerada por toda a sociedade intelectual do Ocidente como não sendo digna de ser vivida. O Oriente escolheu a consciência e condenou a matéria e tudo que seja matéria, incluindo-se o corpo, como maia, ilusório, uma miragem em deserto que tem apenas aparência, mas não é real. O Oriente criou um Buda Gautama, um Mahavira, um Patanjali, um Kabir, um Farid, um Haidas, uma fila longa de pessoas com grande consciência, com grande sensibilidade, mas também criou milhões de pessoas pobres, famintas, que morrem de fome, que morrem como cachorros, uma vez que não têm comida suficiente, não têm água pura para beber, não têm roupas suficientes, não têm bastante abrigos. Uma situação estranha. No Oeste, a cada 6 meses,
é preciso afundar o referente a bilhões e bilhões de dólares em produtos lácteos e outros gêneros alimentícios no oceano, porque há excedente. Não querem sobrecarregar seus depósitos, não querem reduzir seus preços e destruir a estrutura econômica. Por um lado, morriam na Etiópia 1.000 pessoas por dia, e por outro, o mercado comum europeu estava destruindo tanta comida que o custo da destruição era de milhões de dólares. E este não é o custo da comida, é o custo de transportá-la até o oceano e jogá-la no mar. Quem é responsável por essa situação? O homem mais rico no Ocidente está em busca de sua alma, por se sentir vazio, sem qualquer amor, apenas luxúria, sem qualquer oração, apenas palavras decoradas que lhe foram ensinadas nas escolas dominicais. Ele não tem nenhuma religiosidade, nenhum sentimento pelos outros seres humanos, nenhum respeito pela vida, pelos pássaros, pelas árvores, pelos animais. E a destruição é tão fácil. Hiroshima e Nagasaki não teriam acontecido se o homem não tivesse considerado ser apenas matéria. Muitas armas nucleares não teriam sido acumuladas se o homem tivesse considerado ser um deus oculto, um esplendor escondido, e não para se destruir, e não para ser destruído, mas para ser descoberto e trazido para a luz, para ser um templo de Deus. Entretanto, se o homem é somente matéria, isto é, química, física, um esqueleto coberto com pele, então com a morte, tudo morre, nada permanece. É por isso que se torna possível para um Adolf Hitler matar 6 milhões de pessoas sem problemas. Se todas as pessoas são apenas matéria, não há dúvida sequer de pensar duas vezes. O Ocidente perdeu sua alma, sua interioridade. Cercado por insignificância, tédio, angústia, não consegue encontrar a si mesmo. Todo o sucesso da ciência está se revelando inútil, pois a casa está cheia de tudo quanto é coisa, mas o mestre da casa está ausente. No Oriente, o mestre está vivo, mas a casa está vazia. É difícil ter alegria com estômagos famintos, com corpos doentes, com a morte no entorno, e é impossível meditar. Portanto, os homens, em geral, foram vencidos desnecessariamente. Tanto os espiritualistas quanto os materialistas, além de todos os seus santos e todos os seus filósofos, são responsáveis por esse grande crime contra o homem. Zorba ou Buda é a resposta. Aqui eu vou fazer um parêntese, né? O Osho traz essa visão dele de que o novo homem que estaria desprendido, né, desse paradigma atual, esse paradigma que não revela Deus na sua totalidade, ele traz esse novo homem como sendo o Zorba ou Buda, né, esse estado de consciência. Enfim, a história é longa, não vem ao caso aqui, mas voltando. Zorba ou Buda é a resposta. É a síntese da matéria e da alma. É uma declaração de que não há conflito entre a matéria e a consciência, de que é possível ser rico de ambos os lados. O homem pode ter tudo que o mundo pode oferecer, que a ciência e a tecnologia podem produzir, além de ainda poder ter tudo que um Buda, um Kabir, um Nanak encontram em seu interior. As flores do êxtase, a fragrância da piedade, as asas da liberdade suprema. Zorba, o Buda, é o novo homem, é o rebelde. O texto vai longe, mas eu quero parar por aqui. Ele traz esse contexto de rebelde, no sentido de que quando nós estamos na integridade com a nossa essência divina, então as regras que são montadas hoje para nos preservar em sociedade, elas não precisam ser, elas não são exigidas,
porque a própria consciência já basta. Então, ele é o rebelde no sentido de não precisar continuar com esses hábitos e padrões equivocados que a sociedade carrega e que mantém há milhares e milhares de anos. Então, assim, por falar de regras, eu vou fazer só um desfecho aqui com vocês, e aí a gente entra na autoavaliação. Já é sabido por todos que, por quase todas as religiões, eu não vou falar todas porque eu não conheço todas, mas por quase todas as religiões, os mestres, né, que deram origem a essas religiões, eles tentaram, de certa forma, padronizar algumas regras, montar algumas regras, cada um à sua maneira, visando o que se poderia ser feito, né, frente a uma sociedade ainda animalesca. Com perdão da palavra, mas essa é a verdade. Sociedade ainda primitiva em termos de consciência, animalesca em termos de espírito. Então, regras foram formadas, regras. Moisés trouxe suas regras, Maomé trouxe suas regras, Krishna trouxe suas regras, Buda não queria que se tornasse, depois da morte dele, né, uma religião, o budismo, mas ele também trouxe suas regras. De certa forma, Jesus também trouxe. Lao Tse, que é conhecido como Lao Tzu, né? Lao Tse, que eu não tenho certeza a respeito dessa questão, mas eu já vi vários taoístas, conheci um deles que estava totalmente perdido em relação às suas crenças, convicções, né, as suas verdades relacionadas com plenitude e etc, né? Tava naquele idealismo espiritualista, certo? Então, várias regras já foram montadas. E se a gente partir para o hinduísmo, que talvez seja a religião mais antiga, milhares e milhares de anos antes de Jesus, a gente consegue perceber que essas regras não foram suficientes para poder amadurecer o homem na sua totalidade, na sua integridade espiritual. Elas, de certa forma, contribuem e ajudam? Claro que sim. Mas quando a gente fala de olhar para dentro, eu vou olhar para o meu interior, eu vou ver o que é que está pegando dentro de mim, sem fazer vista grossa, para me resolver, de certa forma, eu vou me desprendendo dessas regras, porque essas regras, elas são um balizador, são um norte ali para essa sociedade que carrega esse tanto de sombras psicológicas ainda. Então, à medida que eu vou me conectando com Deus, lembra, a minha própria consciência, ela já vai transbordando na minha natureza os padrões harmoniosos. E é disso que se trata. Então, gente, todas essas aulas anteriores aqui, eu já enfatizei isso várias vezes, mas eu vou tornar a ser redundante, elas não são para ser intelectualizadas. Elas não são para ser decoradas. Elas são um norte. Elas são diretrizes para vocês buscarem abrir a consciência através de outros olhares, né? Cada fragmento que está sendo dado é um universo a ser explorado em termos de busca, em termos de pesquisa, em termos de conhecimento e também em termos de desenvolvimento interior. Então, se vocês não buscarem esses fragmentos, entenderem, trabalhando eles diretamente dentro de vocês, a coisa vai ficar na superfície. O desenvolvimento da consciência vai ficar na superfície. Sem olhar para o interior e perceber os papéis familiares, sem entender com o coração quais são esses papéis familiares, aonde eles estão distorcidos na minha vida ou no meu arredor, aonde que, quantas vezes a gente vê, eu vejo pelo menos ali, filhas na casa dos seus 30, 40 e poucos anos,
tendo que assumir, ou às vezes até mais cedo, tendo que assumir o papel de mãe frente à própria mãe, invertendo os papéis, a filha que cuida, a filha que é responsável, a filha que corre atrás, ela que é proativa, e a mãe só quer receber, só quer receber. Quantas vezes eu vi mães, ao contrário, ao invés de instruir, ao invés de orientar o filho, é ao contrário, ela recorre ao filho para resolver seus problemas conjugais, para resolver seus problemas emocionais, e o filho ali tendo que dar conta da própria vida, muitas vezes do próprio casamento, e ainda dar conta dessa demanda. Inversão de papéis. Em ambos os casos, tanto o filho quanto os pais estão com papéis invertidos. E muitas vezes isso acontece de uma maneira tão natural na nossa vida, acontece de uma maneira tão espontânea, à medida que as responsabilidades vão se criando de uma maneira homeopática e contínua no que tange a não perceber, né, o andar da carruagem, que quando já se viu, as coisas estão desse jeito, os papéis estão invertidos e as pessoas já sabem, ou pelo menos as pessoas intuem o que esperar do outro, em termos de responsabilidade, de orientações e tudo mais. Então, muitas vezes eu também já vi idosos ali que não são seguros de si, que não sabem ainda se posicionar, apesar de serem já idosos. Idosos que eu estou falando não são pessoas na casa dos seus 60 anos, pessoas mais velhas, né? Ainda não sabem se posicionar, não sabem assumir o seu papel de mãe, o seu papel de pai. E isso tudo só é esclarecido, né? Qual é o papel harmonioso da esposa, qual é o papel harmonioso do marido, qual é o papel harmonioso do filho, o que é do pai tem que ficar com o pai, tem que dar conta, ele tem que dar conta. Esse é o preço que a gente se paga por se tornar um adulto. Quer a gente goste, quer a gente não goste, quer a gente queira, quer a gente não queira. Porque a vida está moldada dentro dessas regras. Então, enquanto a gente não esclarece isso aí, né, enquanto a gente não vivencia essa postura, a gente vai ficar na teoria, vamos ficar nas falácias, sem entender, e muitas vezes criticando a outra pessoa que já compreendeu, que põe limites, que oferece a oportunidade do filho se frustrar, que oferece a oportunidade do próprio pai idoso se frustrar, não desmerecendo, não desrespeitando, mas assumindo os papéis, entendendo como esse quebra-cabeça funciona. Então eu volto a falar, sem olhar para essas honras inconscientes que a gente carrega dos nossos ancestrais, que não faz sentido nenhum na nossa existência atual, que não faz sentido nenhum. Muitas vezes esses fardos que a gente carrega por essas honras inconscientes, sem olhar para isso aí, sem compreender isso aí, sem transformar esse interior, as coisas não vão se organizar na vida. A pessoa vai ficar tentando, ela vai ficar tentando, ela vai ficar querendo, ela vai na igreja, ela vai no culto, e sabe o que acontece? Ela sai do templo, ela sai da igreja, ela sai do centro, ela sai do terreiro, ela sai de qualquer lugar religioso e volta para o padrão natural dela. Padrão natural dela de tratar as coisas como sendo picuinha, questionar, criticar, volta para o padrão primitivo, volta nas falácias, na fofoca, volta na sua persona do dia a dia. Esses dias mesmo, a gente estava no encontro falando sobre reforma íntima, encontro falando sobre essas demandas espirituais, e a pessoa não se toca, ela tá lá, veio falar comigo, que tá com ódio, que tem raiva mortal de certas coisas, e por aí vai, não vou abrir. Mas será que a ficha não cai? Será que ela não pensa, tá, tudo bem, eu tenho esse ódio, eu tenho essa raiva, mas vou me trabalhar porque isso não é natural? Vou buscar a ajuda porque isso não é natural? Porque uma coisa é a gente conversar e falar assim, olha, eu tenho essas coisas mal resolvidas,
gostaria de ajuda ou de orientação, ou estou buscando a resolução. Outra coisa é eu falar assim, existe isso dentro de mim e eu guardo comigo, porque esse é o meu interior, ponto final. Então, essas coisas, se a gente não tiver um norte, se a gente não tiver referência, tudo isso vai passando na nossa vida de maneira despercebida. É o que o Osho traz. Olha o que aconteceu. Teve um lado do nosso planeta que focou só na espiritualidade, esqueceu que tem matéria e se perdeu no meio do caminho. Um outro lado focou só na matéria, esqueceu que tem espírito, se perdeu no meio do caminho. E ambos os lados não desconfiam que tem algo errado. Volto lá no Hélio Couto de novo, falando aquela mesma frase. Se eu não perceber que tem algo errado, minha vida continua e os resultados não irão mudar. Eu faço ressonância harmônica com o Hélio Couto, né, sou ressonante, desde janeiro de 2017. Nunca parei. Faço a troca dos meus pedidos a cada 3 meses. Exatamente, a cada 90 dias. Toda vez que eu vou fazer a troca, o Hélio Couto, via e-mail, manda o mesmo questionário perguntando a mesma coisa. Se houve mudança no meu paradigma durante esses 3 meses. Se houve mudança na minha visão de mundo durante esses 3 meses. Porque se não houver, não está tendo transformação. Eu estou me perdendo na minha vaidade espiritual, dentre outras coisas. Então, essas questões familiares são muito bem aproveitadas quando temos um bom profissional de constelação familiar para nos orientar, para entender essas energias inconscientes, subjetivas, que estão latentes e muito bem ativas no nosso dia a dia. Fora as questões de não merecimento. Vocês já pararam para pensar na questão de não merecimento? Muitas vezes a gente guarda no nosso interior, eu não mereço ser feliz. Não que eu não queira, mas o que está registrado é que eu não mereço ser feliz. Eu não vou conseguir a felicidade. E é aquele looping que toda vez que eu estou ficando feliz, acima da minha média natural, alguma coisa acontece para me deixar triste. Eu volto, ou eu volto para a estaca zero, ou eu volto para a média. Eu não mereço ganhar dinheiro. Muitas vezes é isso que está no nosso inconsciente. E aí o que a gente faz? A gente ganha dinheiro, a média nossa está aqui. Começa a ganhar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, de repente alguma coisa acontece, toma nosso dinheiro. Tem que pagar uma conta, tem que emprestar dinheiro para alguém, bate o carro, tem que fazer manutenção na casa, alguma coisa acontece para levar o nosso dinheiro. Por quê? No meu interior, no meu inconsciente, está registrado que eu não mereço ganhar dinheiro. Eu não mereço uma pessoa boa. E se tiver registrado isso, você não merece uma pessoa boa? Vai passar um homem na tua vida, você vai ficar machucada. Vai passar outro homem, vai te machucar. E outro homem vai te machucar. Para você chegar à conclusão óbvia daquilo que você já sente, que de repente nenhum homem presta. Ou vice-versa. Vai passar uma mulher na tua vida e vai te machucar. Vai passar outra e vai te machucar. Vai passar outra e vai te machucar. E você chegará à conclusão óbvia que você já sente no teu coração, que é que nenhuma mulher presta, porque não tem uma pessoa boa. E se essas coisas não forem reeditadas, se essas coisas não forem observadas no interior e de preferência com um bom profissional, criando um ambiente seguro, orientando em como olhar para tudo isso aí, orientando em como transcender, em como lidar com tudo isso aí. Se isso não existir, como diz o Hélio, ficará tudo como dantes no quartel de Abrantes. Nada mudará. Elton Euler traz essa questão do não merecimento inconsciente como sendo a teoria da permissão. Tá tudo bem.
Entendam a teoria da permissão dele como sendo esse não merecimento inconsciente. Então, a teoria da permissão é que eu não tenho permissão inconsciente para ter abundância, para prosperar, para ter um bom relacionamento, etc. Então, a autossabotagem entra me preservando. Por que que ela entra me preservando? Por todas as questões que já foram vistas nas aulas anteriores, as questões do subconsciente, certo? E sem observar essas coisas, né, sem ter um norte ou referência, como por exemplo a lei do espelho, que a gente já comentou, tudo que me tira do eixo, situações e pessoas, estão espelhando alguma coisa em mim. De repente estão espelhando alguma janela traumática, algum elemento reprimido. Não é assim? Se eu não ter isso como um norte, dificilmente vai cair minha ficha que tem algo de errado no meu interior. Que tem algo que eu preciso ali olhar com carinho e investigar. Sem eu olhar para essas coisas, não existe autoconhecimento em profundidade. É um autoconhecimento periférico. As minhas reações continuarão sendo reativas. As minhas escolhas continuarão sendo escolhas inconscientes. E é disso que se trata. Então eu vou voltar e vou ser chato aqui, ó. Escrevi alguma coisa aqui para lembrar para vocês. Sem olhar para tudo isso com muita intensidade, a pessoa dificilmente perceberá que está presa no problema e não na solução. E nas conversas espontâneas do dia a dia, a gente vai percebendo isso. Quando a gente já está treinado, você bate o olho na pessoa e fala, bicho, essa aí está presa na picuinha, está presa no problema. Mas na cabeça dela, ela está procurando a solução. Então, ó, a pessoa viverá falando e pensando no problema, que é no que aconteceu, por que aconteceu, quem fez, quem deixou de fazer, e não perceberá que tudo isso é picuinha, enquanto a solução é sobre o que irá ser feito, quando irá ser feito, como será feito, quais as responsabilidades dadas a cada um que estará envolvido na situação. Porque caso contrário, se não for mirar nisso, eu estou focado e envolvido no problema. O problema já aconteceu. O leite já derramou. O planejamento já furou. Ficar falando disso não levará a um resultado. Eu tenho que entender o mínimo das coisas para projetar a solução. Mas a solução não está em falar sobre o problema. A solução está em falar sobre a solução. Ó, o problema é esse, nós vamos resolver dessa e dessa maneira. O que aconteceu, aconteceu. Se alguém precisar de advertência, vamos procurar elaborar uma advertência. Se precisar fazer uma retratação, nós iremos fazer uma retratação. Chama lá teu pai, chama lá teu filho, vai reparar o dano que você causou, vai retratar isso aí. Mas não adianta ficar falando do que aconteceu. Ah, porque lá no passado você me maltratou. Ah, porque ali na empresa quem deveria ter feito isso não fez e agora está acontecendo essas coisas. Gente, picuinha. Só que essa ficha não cai se a gente não olhar para o nosso interior, se a gente não tiver parâmetros, se a gente não tiver transcendência ou caminhando com a transcendência de alguns elementos. Nós viveremos na fuga. Que fuga? Ó, escrevi outra coisinha. Sem ter parâmetros para comparar, não se entenderá a fuga que busca na bebida, que busca na comida, nos jantares, no exercício físico ou na falta dele, e etc. Porque nós estamos presos há muito tempo nos hábitos primitivos da sociedade, nos hábitos, valores e condicionamentos do seio familiar. Então é aquela historinha da rã na água fria e que a água ela está dentro de uma panela
Você coloca a rã dentro da panela com água, liga o fogo, ele vai de maneira branda aquecendo a água e a rã não percebe que está ficando quente. Quando viu, a água ferveu e a rã morreu sem perceber. Por quê? A água foi esquentando em doses homeopáticas. Nós, em sociedade, fomos nos condicionando em doses homeopáticas. Por isso, e volta o Osho, o rebelde. Para quem estuda arquétipos, Jesus era o rebelde puro, questionava tudo e todos. Os hábitos da sociedade, os templos, as sinagogas, os mestres religiosos, as tradições. Ele quebrava todos os paradigmas, todos os hábitos. E é disso que se trata. A gente acabou se condicionando, né? Então vamos lá, pessoal. Dando sequência, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Compartilhar. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a autoavaliação. Pronto. Já entrei aqui. Olha só. A autoavaliação é isso aqui. Eu vou deixar esse link, tá? Eu vou deixar o link desse material disponível na descrição do vídeo. E aí, se vocês quiserem baixar o PDF, imprimir, é melhor. Se não quiser, pega um caderno, vai respondendo no caderno, vai lendo aqui, respondendo no caderno. Mas é basicamente isso, ó. Ele foi baixado em 2023. Autoavaliação, apesar que está com um reiki aqui, tá? É a dinâmica da mente e iluminação espiritual. Ó, responda as perguntas abertas de maneira simples e objetiva. Todo o conteúdo foi passado em aula. Ao final das avaliações de cada aula, você encontrará as respostas. Utilize desse material para se autoavaliar. Considere como sugestão um índice de assertividade de 80%. Então, compara a resposta que eu trouxe no final com as tuas e veja se você atinge 80%. Ah, não atingiu. Não é para se maltratar, não é para se diminuir. Volta, assiste às aulas que você percebe que está tendo deficiência de compreensão. E está tudo certo, faça com calma. Não é, vou repetir isso várias vezes, não, isso aqui não foi feito para ganhar diploma, não foi feito para você se vangloriar, foi feito para expandir a consciência, foi feito para que haja transformação interior. Então vamos lá, a assertividade mínima sugerida são 6 questões. 6 questões vão representar mais ou menos 80%, tá? Então, aqui, um pouquinho do esboço, né? Ligue os pontos. Isso que vocês vão fazer em casa, não é disso que eu quero tratar com vocês. Ligue os pontos também. Uma perguntinha. Eu quero trazer, assim, essa pergunta aqui, ó. Talvez essas duas aqui não ficaram claras em aula. Então, vou aproveitá-las agora para falar um pouquinho a respeito. Mas o que me interessa é essa parte de bônus, tá, pessoal? Ó, qual a proposta do Instituto Casarima junto ao Reiki? Então, como a gente acabou quebrando o curso e estou jogando esse módulo, a ideia do módulo aqui é trazer ferramentas, né, trazer um olhar amplo para que vocês busquem essas ferramentas, trabalhem, para que vocês quebrem julgamento, para que vocês consigam quebrar o ciclo, né, de repetições catastróficas, problemáticas que vocês têm vivido a partir da utilização dessas ferramentas, né? Vai buscar o profissional adequado. Eu trouxe aqui vários modelos, várias pistas para vocês abrirem, né? Vários temas, várias abordagens, várias técnicas. Então, à medida que vocês forem buscando isso aí e se trabalhando com essas técnicas, vocês vão entendendo melhor o assunto que eu estou tratando, porque aqui não é para abriam a realidade de cada uma dessas caixas, mas é para mostrar para vocês que existem essas caixas, elas estão disponíveis e que fazem
que trazem um potencial muito grande no que diz respeito à transformação interior, né? Então, um pouquinho da proposta é essa. A jornada da iluminação interior, da iluminação espiritual, eu falei isso aí já, mas vou ser redundante aqui. Nada mais é do que a escolha consciente, né, pela transformação interior, pela autotranscendência, em paralelo, ou não em paralelo não é a melhor palavra, mas desde que, de maneira genuína, a gente esteja disposto a pagar o preço por essa transformação. Senão a gente vai ser aquele espiritualista de final de semana, né, e não desmerecendo ninguém, nem julgando ninguém, mas o espiritualista de final de semana aqui não vai conseguir gerar as transformações interiores que são previstas. Nas próximas aulas isso vai ficar cada vez mais claro. Então vamos lá, bônus, é aqui que entra. Isso aqui tudo foi retirado do material do Hélio Couto, lá embaixo tem um sinalzinho, mas indicando qual material, se eu não me engano, foi tudo retirado do livro Mentes Informadas. Então, lista de perguntas que para lhe ajudar a identificar o padrão frequencial ao qual você se encontra na escala emocional vibracional. Se alguma resposta lhe incomodou, então se atente à necessidade de agir, de investigar suas crenças, esse ser não existe, né? De quebrar seu próprio paradigma. Então a ideia é essa, incomodou, tem algo ali. Tudo que incomoda tem algo oculto, né? Oculto para quem está sendo incomodado por isso. Muitas vezes aos olhos de uma pessoa já trabalhada, ela consegue enxergar a questão. Então, olha, vive mais, marque todas que se aplicam, né? Vive mais sob o prisma do medo ou do amor? Pensa mais na desesperança do que na prosperidade? Vive a maior parte do tempo triste ou alegre? Então aqui deveria ser um pouquinho ao contrário, eu lendo aqui agora, ó, vive mais sobre o prisma do medo do que do amor, né? Para poder marcar, mas enfim, para dar uma ideia de uma maneira bem natural, é só vocês com vocês mesmos, então vocês não precisam mentir para vocês nessa questão, não tem problema nenhum se o sentimento latente mais forte for o medo, não tem problema, vocês não precisam se julgar, mas à medida que você reconhece, você sabe aonde você tem que atacar, qual é o ponto ali que está frágil, precisando ser reformado. Pensa mais na desesperança do que na prosperidade? A maior parte do tempo está triste ou alegre? Hoje mesmo, antes de fazer essa aula, me bateu uma tristeza à tarde, uma solidão, um negócio que não é muito comum, mas vira e mexe volta para mim, né? Então, não sei, estou investigando essas coisas ainda, mas quando me bateu, quis ficar sozinho, fui num lugar aqui que eu gosto, no meio da natureza, começou a me bater já a compaixão na sequência, a observar a natureza com aquela plenitude, com aquela maravilha. Entrei num estado contemplativo que já me transformou, mas bateu. Agora, se eu ficar fazendo vista grossa para mim, que muitas vezes muitos de vocês aprenderam, não sei como e nem por quem, porque não é disso que se trata, mas aprenderam que tem que fazer pose. Pose para estar sempre alegre, pose para mostrar que está sempre satisfeito, que está sempre contente, que está sempre alegre. Não é assim. A gente viu que de vez em quando nós temos oscilações, e à medida que nós nos reformamos de maneira genuína, essas oscilações elas vão diminuindo, e diminuindo muito. Mas o ponto é, se eu fizer vista grossa, porque eu aprendi que em sociedade eu tenho que fazer cara boa para todo mundo, aí a pessoa pergunta, tudo bem? Tá, você sempre vai fingir que está tudo bem. E nem sempre está tudo bem. Quando não está tudo bem, se aceite não estando bem. Faz parte do processo. Não, eu não estou bem hoje, não quero conversar com ninguém, quero ficar na minha. Né? No trabalho, se eu tiver aqui trabalhar, eu vou ficar quietinho, porque senão eu vou prejudicar outra pessoa ali por causa da minha irritabilidade, por causa da minha mágoa, por causa de qualquer coisa. Se aceitem. Sente-se constantemente rejeitado ou benquisto? Preciso pensar com profundidade nisso aqui. Parar um tempo para se olhar
e entender o processo. Senão vai fazer vista grossa, igual uma pessoa chegou para mim uma vez, não sei se eu já contei isso, e ela achava natural a depressão. Ela era depressiva, tratava essa depressão por longa data, anos e anos e anos a fio, para não falar décadas, porque eu não lembro. E na cabeça dela, nessa encarnação, ela era uma pessoa depressiva. E não tinha o que fazer. Tinha que seguir a vida sendo depressiva. Que história que é essa? Como que enfiaram isso aí na cabeça da pessoa? Como que ela aceitou isso aí? Da onde que ela tirou essas coisas? Gente, não faz sentido. Vamos voltar para a base? A base não é alegria, abundância, amor e tudo mais, a base da essência. Então, deixa eu buscar qual o fragmento no meu interior que está dissonante da base, me gerando a depressão, para eu transformar esse elemento e restituir o meu estado de alegria. Assim que funciona. Sente-se amparado ou desamparado? Prefere esperar que as oportunidades venham até você ou prefere ir em busca delas? Sente-se sufocado pelo trabalho ou vem trabalhando com prazer? E esse ponto pega muito, questão do trabalho. Recentemente conversei muito a respeito disso com um profissional e perguntei para ele já é um pai de família, já pessoa mais velha, o que te gera alegria? O que te gera prazer no trabalho? O que você gostaria de fazer? Você está fazendo o que você gosta? Não soube responder. Ele falou assim, deu uma gaguejada, ficou um pouco desconfortável com a pergunta, porque talvez tenha mexido um pouco com ele, e me respondeu: a vida inteira eu faço isso que eu acostumei a fazer. Nunca parei para pensar se eu gosto do que eu faço. Mas eu faço o que eu faço porque eu me acostumei a fazer isso. Mas estava escancarado na cara dele que ele não gostava do que ele fazia. E aí eu perguntei, tá, se fosse para você escolher uma coisa agora, hoje, para você fazer o resto da vida que te encha de alegria, de prazer e que, vamos falar assim, te traga todos os benefícios para você não ficar pensando em dinheiro, em renda, em plano de carreira, essas coisas. Se fosse para você escolher um ponto, o que você escolheria? Não soube responder. Não sei do que eu gosto, ele falou. Então, gente, ó, vou voltar. Isso aqui é para mostrar qual é o padrão frequencial que cada um tá. Talvez já comece a dar uma pista dos resultados que cada um tem manifestado na vida. À medida que vocês forem respondendo de maneira espontânea, genuína. Está focando um futuro de bem-estar ou um futuro de dificuldades? Porque tem isso. Quantas mães e pais ensinam que a vida é dura pro filho? E que a vida vai ser dura e que a vida vai punir? Não contei a história lá da pessoa que me contou que na visão dela os, as entidades dos Santos Reis são punitivas? Ora são punitivas, ora não são? Provavelmente espelho interior dela do que ela pensa sobre Deus. Ela é dessa linha, né? Então, fica difícil. Sente-se harmonizado ou em desarmonia? Vive pensando no caos ou na paz mundial? Está pensando na falta de dinheiro ou na abundância financeira para o seu futuro? Olha que pergunta interessante. Muitos, de repente, até ganham bastante dinheiro, mas gastam tudo, não sobra nada. Está na escassez do mesmo jeito. Percebe? O que tem por trás disso? Acredita em um futuro melhor para você e o mundo. Acredita em um futuro melhor para você e para o mundo. Tá faltando aqui. Ou acredita no fim dos tempos? E aí? Você olha, vê essa briga de Israel, essa guerra que está acontecendo, essa Rússia louca, esse presidente dos Estados Unidos perturbado.
economia nossa indo de mal a pior. Vocês olham para essas coisas e muito mais. O que vocês pensam? Pensam no fim dos tempos ou pensam em um futuro próspero? Para muitas pessoas isso faz parte da remissão, da transformação, da regeneração planetária, da dor do parto. Tem inúmeras maneiras de falar isso. É só uma questão de como a gente enxerga. É só uma questão de como a gente enxerga as coisas. Aí voltou. As pessoas bem-sucedidas lhe incomodam? Se você aprendeu que para ir para o reino dos céus tem que ser pobre, se você aprendeu que a pessoa humilde, no sentido de simples, no sentido de pobre, no sentido de falta de luxo, de conforto, é a pessoa correta, ideal e melhor, e que irá seguir para o reino dos céus, então provavelmente aqueles que se mantêm numa postura contrária devem lhe incomodar. Porque o materialismo muitas vezes desperta desejos. O capitalismo desperta desejos. Se você não for bem resolvido, bem resolvida suficientemente nessas questões materiais, você vai estar com desejos reprimidos. E aí? Vai ter que investigar a crença religiosa. Você vai ter que pôr à prova essas coisas. Buda era príncipe. Largou, ficou pobre, mendigou, voltou para o palácio, iluminado. Jesus, apesar de nascer numa família simples, o coração dele era abundante. Não faltava nada. A todo momento ele tinha certeza e segurança de que teria tudo que fosse necessário para se alimentar, para conduzir o povo dele. Tem que pensar nessas coisas. Krishna era. Krishna nem se fala. Se tivesse uma palavra mega super rico, não sei como seria, era o Krishna. Enfim, São Francisco de Assis, para quem gosta também, ele abandonou, mas era super rico. Vamos lá. Pensa constantemente, eu consigo ou eu não consigo? Quantas pessoas eu cansei de ver nisso? Vamos fazer tal coisa? Não, isso não é para mim, isso eu não consigo, isso tá fora do meu alcance. Ela já se limitou. Por que que tem isso dentro dela? Olha os pontos a serem olhados. Vamos seguir porque isso aqui vai longe, viu? Lista de perguntas para lhe ajudar a identificar algumas de suas sombras, enraizadas por sua atual visão de mundo, ou seja, maneira de enxergar e encarar a vida. Quanto mais expandida a sua consciência, mais terá respostas positivas em maior grau em relação às questões abaixo. Isso é tudo do Hélio Couto. Fantástico ele. Sente-se alegre? Sente-se grato pela vida? Sente-se com energia e disposição? Porque não adianta eu fazer vista grossa. Estou perdendo energia? O que está acontecendo? Eu tive burnout. Fui diagnosticado, clinicamente mesmo, com burnout. Esgotamento que, ó, não quero que ninguém passe por isso. Tinha algo errado com a minha religiosidade. Tinha algo errado com a minha visão de mundo. A hora que eu corrigi, mudou, a disposição voltou. Tem energia e disposição ou não tem? Olha o Divaldo Franco com 92, 93 anos, 94 anos. Disposição que aquele homem tinha. Até próximo da morte dele. Ao vigor. A energia que ele tinha. É coisa de louco. Impressionante. Dá uma pesquisada no Valdo Vieira também.
A energia, a disposição que ele tinha. Nem se fala, tem um documentário do Valdo Vieira que é fantástico. Ele descreve que ele dormia 4 horas por noite, desde novinho. Trabalhava de domingo a domingo, segunda a segunda, com disposição, com energia. Os jovens falam no documentário. A gente não dá conta de acompanhar este homem. Da onde vem tanta energia? Tanta vontade de viver. O Divaldo Franco fala muito isso em várias entrevistas dele. A vontade de viver. Está estudando? O que e quanto? Gente, tem que estudar, não adianta fazer vista grossa, olhar para o canto e ver uma pessoa que não é você, uma pessoa que já está fazendo o trabalho espiritual dela, e não estuda, e, e achar que as coisas são assim. Não são assim. No mundo espiritual, no plano astral, continua. O desenvolvimento continua. Livros, palestras, cursos, trabalhos, muitas coisas. A primeira projeção lúcida minha, primeiro desdobramento lúcido meu, eu fui levado para uma, não vou falar sala de aula, mas para um lugar de palestra. Um galpão enorme, com um telão. Passando o quê? Lições, ensinamentos. As coisas continuam. Não adianta fazer vista grossa aqui. Por que você não quer estudar? Por que você não está estudando? Investigar isso. Está trabalhando? Tem gente que não gosta. Lembra da pergunta lá anterior do tópico? Tem gente que não gosta, não quer trabalhar. Por quê? Não sei. Será que não tem a crença lá religiosa de que o trabalho é uma punição? Aprendeu isso aí? Não é assim? Muitos de nós aprendemos na infância. Tava tudo bem no Jardim do Éden. Aí teve o probleminha. E aí eles tiveram filhos. E aí caíram na miséria e foram condenados ao trabalho. Perfeito. É perfeita a história para manter a sociedade no status quo. Se o trabalho dignifica, se o trabalho desenvolve, se o trabalho acaba educando a pessoa, se em determinado momento da evolução consciencial o trabalho é fundamental e vem uma historinha dessa e fala que ele é punitivo, é perfeito para parar o desenvolvimento consciencial coletivo. Tem que se questionar dessas historinhas, tá? Está ajudando as pessoas, animais e plantas? Quanto? Ele Couto traz pra gente. E eu absorvi essa crença dele. Hoje faz sentido para mim. A vida é abundância. A vida é movimento. A gente já viu isso aí. A vida é amor. Se eu estou no fluxo da vida, então como não ser natural em mim olhar para esses pontos? Não preciso cuidar de todos os animais do mundo. Não é minha responsabilidade. Não preciso me sentir responsável por ele e perder equilíbrio, desequilibrar a minha vida, como muitas pessoas aqui, né, na minha cidade e em outras, que acabam abraçando demais essa causa, sentindo pena, sentindo compaixão e desequilibrando a outra balança. O olhar muda para os animais e ela acaba desacatando, desmerecendo, maltratando os próprios seres humanos. Está descompensada. Vai ter uma casa com 20, 30, 40 animais.
E a vida, o cotidiano, está em desequilíbrio. Está em desequilíbrio o relacionamento na família, está em desequilíbrio o relacionamento no trabalho, entendem? Então é natural que nós comecemos a olhar para isso aqui, mas com harmonia. Cuidar das plantas. Tenho plantas na minha casa? Eu posso trazer plantas para minha casa e cuidar delas. Vou cuidar de uma árvore. Vou plantar uma árvore e vou cuidar dela até eu desencarnar. Deixei uma árvore no mundo. Um animalzinho, que seja da rua, não quero ter em casa. Tá bom, coloca água para os passarinhos no teu quintal, coloca uma comidinha para os passarinhos, coloca uma aguinha para o cachorrinho da rua passar de vez em quando. Assume como parte da responsabilidade ter esse cuidado. Das pessoas, não quer ter filho? Não tem problema. Não precisa. Seria natural a vontade de ter filho. Não quer ter filho? Não tem problema. Adota um, entre aspas, não para tua casa, já que você não quer. Adota o cuidar de alguém. Seja um sobrinho, uma sobrinha, uma neta, seja uma dessas pessoas que televisão apadrinhar, né, uma dessas pessoas, seja na pai, seja essas que passam na televisão, e cuida dela todo mês. Fornece suprimento, fornece calento. Só. Não é fácil, mas seria natural para quem está dizendo que quer essa jornada da iluminação, que quer esse caminho. Está soltando a tentativa de controlar as pessoas e situações? Está soltando? Isso é o mais difícil para mim. O controle. O controle é muito forte. Padrão de controle. A gente não percebe muitas vezes essas coisas porque a gente fica com foco em um quadradinho só apenas. De repente eu não sou controlador no trabalho, mas eu sou controlador na minha casa. Em como as coisas têm que acontecer, na rotina da casa e etc. Às vezes a pessoa é super controladora com resultados. Às vezes é super controlador com os filhos. Tá soltando? Significa isso aqui. Tá fazendo o teu melhor e o resultado que vier, tá tudo certo, tá de bem com ele? Você tem que controlar tudo e mais um pouco. O que tá por trás desse controle? Pararam para perceber? Ou para se questionar já? Já procuraram um profissional para ajudar a olhar para isso? Está sem ansiedade e depressão? Olha que indicador. Parou de reclamar e se vitimizar? E essas pessoas aqui, pelo menos essas que passaram pelo instituto, foram as mais cegas que eu percebi. E olha que comentei com vocês que a nossa lista é grande de pessoas, hein? Que nós atendemos. A vítima não sabe que é vítima. Pessoa que reclama, ela tá tão ali entregue ao hábito que ela não percebe que ela reclama. É o natural para ela. Seria conversa corriqueira. Mas e aí? Você tem que ter referência. Se você não tiver referência, você não vai poder comparar para saber se você é uma vítima, se você se faz de vítima, se você fica reclamando no looping ou não. Ou se fica, qual é a intensidade? Tem que ter parâmetros, tem que buscar isso aí. Por isso, um bom profissional. Parou de colocar pressão nas coisas para acontecer? Está meditando diariamente para acessar sua centelha divina? Entende que todas as respostas estão dentro de você e que ninguém está capacitado a lhe dizer o que deve ou não fazer? Eu vou focar nessa. Gente, a maior parte das vezes, tudo que nós queremos é alguém dizendo para nós o que deve ser feito, qual caminho ser tomado.
Vocês nunca pararam para pensar que não faz sentido algum isso aí? Receber orientações desse tipo de outra pessoa, seja um conselheiro espiritual, seja um amigo, seja o que for, seja o padre, o papa, o mestre religioso, o pastor, não faz sentido algum. Vocês nunca pararam para pensar que está infringindo o livre-arbítrio? A centelha divina está em cada um de nós. Ah, mas é mais fácil receber orientação de alguém do que eu parar em meditação, refletir sobre meus comportamentos, ponderar as coisas que eu tenho feito, questionar o lixo emocional que eu venho acumulando. Será por isso que as pessoas buscam então o caminho mais fácil e que não levará ao melhor resultado? Porque o melhor resultado é o caminho que Deus vai projetar no teu coração. Você está com um problema? Tente se conectar com Deus, tente fazer um canal direto ali. Se você precisar de ajuda, vá buscar ajuda de um profissional que te auxilie a abrir esse teu canal. Mas o canal é teu. E o insight, a intuição será tua. Mas não é isso que a gente busca, não é isso que a gente quer, né? E muitas vezes, pior, a gente faz o contrário. Nós somos as pessoas que orientamos os outros, no sentido que eu estou trazendo. Porque uma orientação no curso de Reiki, isso aí a gente fala bastante. Uma orientação que a gente vê como sendo adequada é aquela que você leva a pergunta para a pessoa responder. Que caminho eu devo seguir? A pessoa faz. A ou B? E te explica o que está acontecendo. E você questiona ela. Olha, se você for no caminho A, o que brota no teu coração? Quais são as vantagens e as perdas que você vê? Se você for pelo caminho B, quais os sentimentos que brotam, que afloram no teu coração? Quais são os medos que aparecem? Quais são as vantagens e desvantagens? E vai ajudando ela dessa maneira. Olha, põe na balança agora as vantagens e desvantagens de qual caminho, dos dois caminhos. Veja qual, nesse momento, é mais vantajoso do que o outro. A gente que está de fora consegue observar essas coisas de cima sem se relacionar com o emocional. Então a visão é mais limpa, mas a pessoa naturalmente ela é capaz de responder as perguntas e de saber qual é o melhor caminho para ela. É uma questão de hábito, de exercício, de querer. Está permitindo que a centelha divina predomine em relação ao seu ego? Nem vou falar disso aqui. Bônus 2. Lista de perguntas para lhe ajudar a perceber o paradigma, a visão de mundo que tem criado a sua realidade. É aí que eu falei. Olha só. É preciso considerar sempre que somos um campo eletromagnético e atraímos tudo que pensamos e sentimos, consciente e inconscientemente. Sendo assim, atraímos os resultados oriundos das nossas crenças. Como essa aula, ela no curso normal, ela vem depois da aula de campo eletromagnético, faz sentido esse cabeçalho, né? Aqui a gente ainda não olhou para a aula de campo eletromagnético, então não vai ter prejuízo nenhum. É só para vocês entenderem. Como você se veste? Vocês acham que é besteira isso? A pessoa quer progredir no emprego, mas a postura dela condiz com o próximo cargo, com o salário que ela almeja? Ou a postura dela, o jeito que ela se veste, o jeito que ela se comporta, condiz exatamente com o que ela está ganhando, com o que ela está recebendo? E olha, eu não estou julgando. Que a pessoa que está presa nisso aí vai falar, às vezes, assim, ah, mas Deus me livre, olha para outra pessoa e fala, Deus me livre isso aí, Deus me livre ter que usar essas roupas, Deus me livre ter que agir dessa maneira. Tudo bem, é o preço que a outra pessoa pagou de transformação interior, de postura, para estar onde ela está. Lembra do bonzinho? Quando que o bonzinho vai ser um líder? Nunca. E se ele quiser almejar a ser um líder, primeira coisa que ele tem que vencer
necessidade de reconhecimento, necessidade de ser valorizado. Por quê? Ele vai ter que ter postura, atitude, falar não, colocar limites, regras, cobrar as pessoas de resultados, planejar as coisas e ficar em cima e acompanhar, dentre outras coisas. Aprender a ser direto, a falar com clareza, aprender a usar o tom adequado, aprender se for ter que apontar, apontar com carinho, mas apontar e instruir sobre as consequências. E o bonzinho que é reconhecimento. E essa postura que eu trouxe acaba deixando algumas pessoas desgostosas com o líder. É a natureza. E aí? Entende o que está envolvido? Vocês acham que é besteira? E o carro? Olha, vamos ler juntos. Como você se veste? A maneira como você se veste escancara o padrão que você está vivendo, o estilo de vida, as coisas que você acredita, as crenças. Trabalhe o seu interior um pouco, que você vai entender essas coisas por si só, não precisa ir num livro, mas se quiser, tem livros explicando sobre sombras psicológicas e essas coisas. Vários livros. Como você se alimenta? Tem gente que se alimenta com o celular na mão, ouvindo um monte de coisa, respondendo um monte de coisa. Como vocês acham que é o interior dessa pessoa? Tem gente que na hora que vai se alimentar não para de falar. Certa vez eu escutei de alguém, na hora do almoço, na hora da refeição. Tava aquele silêncio gostoso, aquele silêncio profundo. Eu tava entrando naquele estado de contemplação, de conexão com o alimento, coisa que eu adoro fazer. E a pessoa falou assim: Nossa, que silêncio. Não preciso nem falar que eu não gosto de silêncio. O que está por trás? Por que não gosta de silêncio? Qual o problema de almoçar em paz, de almoçar em silêncio, de cada um se relacionar com o seu alimento, com a sua refeição, com o seu momento? Por que temos que falar? Não estou dizendo que é para todo mundo ficar quieto. Há momentos e momentos. Estou questionando a necessidade de ter que falar. Certa vez um amigo meu me disse: a gente sabe o grau de sintonia que a gente tem com as outras pessoas quando o silêncio é gostoso. Porque muitas vezes quando a gente está conhecendo alguém, acha que pode passar a sensação de que tem que manter um ritmo de conversa e de fala. E olha que sábio esse meu amigo. A gente sabe que encontrou uma intensidade, um grau de conexão alto com a pessoa quando o silêncio entre elas é um silêncio gostoso. Perfeito isso. Como você anda? Ah lá, ó. Terceira. Reparem nas pessoas na rua. Comecem a reparar como elas se andam, como elas se expressam corporalmente. Aqui nas aulas vocês já devem ter percebido. As minhas movimentações, o jeito que eu me comporto. Fica mais fácil de observar. Comece a comparar nas outras pessoas o que está por trás do comportamento delas. Tem estudo sobre isso. O que lê? O que compra? Quais os pensamentos mais profundos? Quais os sentimentos de fundo? Sentimento de fundo eu já falei. Não tem como acessar sentimento de fundo se não se tornar um observador. Observador significa eu vou permitir que venha à tona e eu vou observar, sem julgar. Não me interessa o porquê, não me interessa como, não me interessa quando, não me interessa o que é. Eu vou observar. Se vier raiva, é raiva que eu vou observar. No primeiro momento não interessa por que essa raiva está ali, o que está envolvido, é observar que é uma raiva. Se é uma mágoa, se é uma revolta, se é um senso de injustiça. Observar se é um medo, se é um tabu. Observa. Como se comporta? Como trabalha?
Vocês podem ir colocando aqui, se quiser aprofundar o tema, as respostas de vocês e começarem a observar as outras pessoas e também preencher aqui com o que vocês veem nas outras pessoas para poder comparar. Aquela pessoa que se almeja, que você admira, como ela se comporta, como ela trabalha, como ela estuda. Ó, como conversa com os amigos, colegas, chefe, relacionamentos. Como e o que vou acrescentar? Quais os tipos de assunto que vocês têm? Nas horas vagas, na hora do almoço, nas horas espontâneas, nas horas de agitação. Faz sexo ou faz amor? Hoje mesmo, mais cedo, estava falando com uma pessoa já, um adulto, já bem crescidinho. Ele tá mais pra. Uai, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Ele tá mais pra cá do que pra cá. Como vocês acham que é a vida dele? As mulheres com que ele se relaciona, ou a mulher que ele se relaciona? Se ele tem família, se ele não tem família, se ele constituiu família, como é essa família? Já dá para começar a questionar. Como trata a mulher? Como trata o marido? Como trata os filhos? É fundamental. Cada um vai ter uma crença sobre como tratar o homem, como tratar a mulher, como tratar os filhos. Mas o ponto aqui é como você trata. Você valoriza a tua mulher? Ela se sente protegida? E a mulher? Você desafia o teu homem para que ele seja cada vez uma pessoa melhor, um profissional melhor, um pai melhor, um marido melhor? E não é desafiar de colocar de questioná-lo, não é desafiar de duelar com ele, esse desafio nesse sentido da palavra. Um desafio de sentar com ele e conversar. Olha, qual é o próximo passo? Aonde que a gente vai? Qual é teu sonho? Como que a gente vai chegar lá? Desafia ele a crescer. Inspira ele a crescer, a se desenvolver, a ser melhor. Como você trata de seus filhos? Tem mãe que ainda trata os filhos adultos como crianças. Sente responsável. Gente, tô dando as dicas. Se não pegar um profissional para olhar para essas feridas que vocês carregam, e eu me incluo nisso, a consciência não vai expandir, porque essas respostas e essas compreensões, elas não são intelectuais, elas não são intelectualizadas. Como dirige o carro? Vocês sabiam que dependendo do carro, dá para fazer uma leitura de como é a vida da pessoa? Como é que tá o carro dela? Tá faltando manutenção? Tá batido? É um carro velho? O que ela gosta? Você já faz a leitura. A casa é a mesma coisa. Como é que tá a casa dela? É pintada? Tem árvores? A casa dela, a manutenção tá em dia? Deixa a desejar? Se precisa de alguma coisa, ela resolve na hora? Não resolve na hora? Com o carro é a mesma coisa? Isso mostra o inconsciente da pessoa. Tá extrapolado nessas coisas. Tem livros que vão mostrar isso aí. Então, pesquisem. Como trata os parentes, ó, como viaja, como trata os parentes, o que fala para os filhos, qual a visão de mundo, como se autossabota, quais os preconceitos, o que pensa do passado, do futuro, vive no presente, como reage às traições dos amigos e sócios, fica procurando problema onde não há, como é a percepção da realidade, consegue soltar o que não serve mais. Isso aqui é muito difícil para muitas pessoas. Um apego, um acúmulo de bens. Um dia eu vou precisar. Isso aqui me relembra do meu tataravô. Tá bom, faz um museuzinho na casa em homenagem a ele, mas faz bem feito e não deixa aquilo acumulado como bagunça. E não serve, descarta, dá para alguém.
Se inspire na Índia, no Japão, na cultura a respeito dessas coisas. Procure entender como funciona o universo. Ó, bônus 3 são alguns. Então, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui para não ficar muito grande. Eu vou filtrar algumas perguntas de cada bônus para não ficar uma aula muito grande, porque a ideia era fazer ela mais rápida. Quais crenças você tem? Ó, isso aqui é sobre crenças. Ó, em que partido você votou? Aqui é a calamidade pública, tá aqui. Questão de política, ó, candidato, futebol, religião, calamidade total, pública, coletiva. Esse fanatismo, as pessoas defendendo seus ideais a qualquer custo. Eu estou cansado de ver no Instagram essas coisas. Cansado no bom sentido da palavra, no sentido de que está havendo muito ou muitos debates e discussões com ideologia de fanatismo, pessoas maltratando pessoas, porque eu não comungo das ideias do outro. Ninguém está observando os fatos e os resultados, porque é isso que importa. A única coisa que importa quem está na jornada consciente é observar os fatos. Meu paradigma está mudando, eu estou melhorando, eu estou progredindo, a minha saúde está melhorando, eu estou harmonizando meus relacionamentos, minha vida financeira está progredindo. E por aí vai. Fatos. Se não é auto-engano. E no auto-engano eu fico no looping. Em que partido que você votou? Por que você votou nesse partido? Como estão os fatos hoje? Ponto final, não precisa de muita coisa. E o candidato? Você lembra do candidato? O que esse candidato está fazendo que ele prometeu? O que ele está fazendo de bom? Qual time de futebol? Por que você tem esse time? O quanto você se envolve com ele? O quanto ele é importante para você? O quanto você desprende a tua energia para isso? Ou para esses pontos acima? Por que desprende tanta energia para isso aí? Lembra onde está o teu foco e energia? Estão os teus resultados. Como que você quer ter um resultado diferente na tua vida se o teu foco está voltado para discutir política e futebol e discutir religião? No sentido de quem é melhor, quem está certo, quem está errado, o que pode, o que não pode. Vocês acham que faz sentido? Que vai levar você e os outros a algum lugar? Você está querendo mudar o outro? Por quê? Porque o teu ponto de vista é melhor do que o dele? Pode ter certeza. O ponto de vista dele, se ele sustenta e ele também é um fanático, ele tem as verdades dele para justificar o porquê que ele acredita naquilo. Assim como você tem as suas verdades que sustentam o porquê que você se mantém na linha de raciocínio que você se mantém. Que música que você escuta? Você acha que é brincadeira isso de música? Você acha que música não interfere no emocional? Qualidade da música? Não só a qualidade da melodia, mas a letra. Você vai falar aqui que o funk é uma expressão e tá tudo certo, as letras que estão vindo, que eles têm o direito de se expressar daquela maneira e que é positivo? Você vai falar isso? Não estou falando que eles não têm direito. Não entendam errado. Eu vinculei tudo isso aí como sendo positivo. Gente, o buraco é mais embaixo. Pensa nisso. Que música que você ouve? Por que você ouve essas músicas? O que ela desperta em você? O que te remete? O que ela te estimula? Projeta essa música no coletivo. Vê o que estimula no coletivo. São os fatos, são os resultados. E observe então se esses resultados são positivos ou negativos. E o positivo e o negativo é em relação à essência. Está estimulando a harmonia? Está estimulando amor incondicional? Está estimulando alegria? Benevolência, compaixão ou outras coisas?
Na música clássica, para quem estuda música clássica, tem um, tem um ditado, né? Não sei nem se é ditado que pode falar. As músicas de Beethoven nos levam ao céu. Já as de Mozart, elas vêm do céu. Olha que legal. Experimenta ouvir e vê o que desperta em vocês. O que lê? Qual a sua religião? Não tem religião? É ateu? Acredita no quê? Gasta dinheiro? Ou gosta de guardar dinheiro? Sem culpa? Gasta sem necessidade? Ó, sem culpa. Que doenças tem? Tá bem de saúde? Que doenças tem? Olha que legal. Tem a metafísica da doença, né? Pra gente entender o nosso inconsciente. Medicina germânica pode falar um pouco disso aí. Além de se buscar pela palavra metafísica, a Louise Hay também tem os pontos de vista dela. Tem muito material na internet para a gente poder fazer leitura das doenças. Eu tenho alguns bons livros aqui. Manipula os demais. Reflita abaixo. Preciso que haja sinceridade na pesquisa das próprias crenças. Qual era o ambiente familiar na sua casa na infância? Qual era? Pai, mãe, vô? Bagunça, grito, xingamento, maus tratos, punição? Como era? Lembra que eu falei? Tendência de algumas crianças que passaram por esse seio familiar, né, na infância dessa maneira, com maus tratos, com abusos, tendência delas se tornarem adultos em fuga, adultos indecisos, inseguros, muita insegurança. Ou como é que era? Tudo solto, não tinha regra, cada um fazia as coisas no seu horário, não tinha muita coletividade, como era? Família vivia em abundância ou não? O que sua família falava sobre dinheiro, progresso, realização, sucesso? Qual era a expectativa dos familiares sobre o futuro? Qual a visão de mundo deles? Sentiam que a vida era uma coisa boa ou não? Tinham crenças negativas do tipo pobre nasce pobre, morre pobre? Rejeitavam dinheiro ou sucesso? Gostavam de pobreza? Eram autossabotadores? Estavam sempre endividados? E aí? Isso aqui já vai começar a dar uma luz, né? Para aquelas respostas anteriores. O ambiente familiar diz muito a respeito dos resultados que nós temos hoje em vida. Autossabotadores, ó. E aqui é sobre os pensamentos e comportamentos autossabotadores. Olha aqui, ó. Sempre arranjam justificativas e culpados. Atrasam, adiam, procrastinam, se iludem, vivem com expectativas irreais. Desistem, não terminando o que começam. Delegam o controle de suas vidas para outras pessoas. Essa é a autossabotagem, esse é o autossabotador. Por trás disso vai ter aqui, ó, eu não mereço, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo, eu não me preparei bastante, eu não preciso de ninguém, ninguém me ajuda, eu não, eu não sou ninguém sem fulano, depois eu faço, nada dá certo comigo, não tenho tempo, não tenho mais idade. Esse não tem mais idade, então, o que passou no Instituto de Pessoas falando isso? Ah, mas isso é para vocês, eu já não tenho mais idade. Como que você não tem mais idade? De repente você aprendeu que, como é que é? Burro velho não aprende mais? Ou cachorro velho não aprende mais? Falácias, crenças limitadoras. A gente aprende. O cérebro tem plasticidade, neuroplasticidade. Ou seja, o poder de se deformar, de se reconfigurar.
O poder de se rearranjar. Aprende. O Alzheimer é vencido. Precisa de muita disciplina e dedicação? Precisa. Mas regride. Não só regride, como é transcendido por causa da neuroplasticidade. Se algo é de graça não presta, não tem dinheiro para isso, quando se lê livros fáceis é autossabotagem, ó. Vai ficar sempre em romance, romance, o mesmo, do mesmo, do mesmo. Apesar de eu amar, de eu ser um entusiasta do Osho, se ficar lendo só o Osho, os livros dele são de leitura fácil. Letras grandes, livros pequenos, boas reflexões, boas ideias, mas preciso de mais. É preciso de muito mais. Sai de um Osho e vai para o Joseph Campbell. Você vai ver a dificuldade da leitura. Vai ver, assim, dois universos muito distintos. Então, você só fica nos livros fáceis, por quê? Quando você tem preguiça, é autossabotagem. Quando não quer ganhar dinheiro, é autossabotagem. Quando não luta para melhorar de vida, é autossabotagem. Ah, tá bom do jeito que eu tô. É, mas a vida não é abundância e movimento, tem que melhorar. Quando não se contribui para a sociedade, melhorar a autossabotagem. Quando se não luta contra injustiças, é autossabotagem. É fazer a tua parte. Quando não se luta contra a ignorância, é autossabotagem. Quando não se protege os fracos e indefesos, é autossabotagem. Quando se opta por divertimentos fúteis, é autossabotagem. Fúteis aqui é uma palavra que a gente tem que esclarecer também, né? Que cada um vai ter seu olhar para o fútil e vai achar que o que faz não é fútil. Pensem nisso. Quando não se dá tudo que você tem no trabalho, é autossabotagem, olha lá, a lista é grande. E agora, para a gente terminar, o vitimismo. A vida é uma luta. Ó, quando tudo está indo bem e o progresso acontece, a pessoa encontra inconscientemente uma forma de pôr tudo a perder. Perder, tá faltando um R. As desculpas são as mais sutis possíveis. Nunca a pessoa se responsabiliza pelo acontecido. Se a pessoa olhasse para dentro de si e analisasse o que escutou na infância dos seus pais e parentes, professores, etc., entenderia o programa que está implantado na sua mente. Esse programa executa o que a criança aprendeu de todas as pessoas. Que a vida é uma luta, que rico não vai para o reino dos céus, que quem é pobre nasce pobre e morre pobre, que pobre tem que saber seu lugar, que tem que suar sangue para ganhar dinheiro, que homem não chora. Nossa, esse aqui então, lugar de mulher é na cozinha, mulher não precisa estudar, é só arranjar um bom casamento. Se fizer isso ou aquilo, vai para o inferno. Olha o tanto de coisa que tem, gente. Aí depois aqui já entra as respostas da autoavaliação. Lá no finalzinho, aqui ele vai estar falando, ó, o conteúdo do bônus zero foi retirado do livro 2012 Era de Ouro, né, do Carlos Torres, e os demais bônus foram retirados na íntegra do livro Mentes Informadas, né, Ondas de Informação, do Hélio Couto, a quarta edição. Pessoal, aqui no finalzinho vai ter para vocês o link do nosso Telegram. Esse Telegram que está aqui, essa comunidade do Telegram que está aqui, ela tem o título de meditação, mas na verdade são exercícios guiados para a gente lidar com os nossos traumas, para a gente lidar com as nossas sombras psicológicas, com os nossos desafios interiores. E no meio desses exercícios tem as reprogramações do Hélio Couto. Reprogramação PNL, né? Para autoestima, para prosperidade e para relacionamentos. Hoje em dia tem uma outra lá também, que é a PNL do poder. Fantástico essas PNLs. Fantástico. Por muito tempo a orientação que tinha, o desafio que tinha era ouvir cada uma delas por 21 dias consecutivos.
Ouve essa por 21 dias consecutivos e perceba as mudanças na tua vida. Depois vai para essa 21 dias consecutivos, perceba as mudanças na tua vida. De relacionamentos por mais 21 dias consecutivos, perceba as mudanças, a de poder, e aí depois você vai equilibrando isso. Então é isso. Vou encerrar aqui, né? Sobre a autoavaliação, era isso. À medida que nós vamos nos transcendendo internamente, várias memórias, principalmente da nossa infância, elas vão voltando. É natural que isso aconteça. Muitas vezes as memórias que nos faltam são bloqueios da nossa mente inconsciente para poder nos preservar de dores que talvez nós não estejamos preparados para suportar, para aguentar, tá? Então é natural que algumas memórias comecem a brotar, não só da infância, mas em outras fases. Em algum momento, pode ser possível que memórias também de vidas passadas surjam. Por isso, eu vou deixar aqui como um extra, estudem o tema, porque as memórias de vidas passadas, elas têm um padrão para nós entendermos que, de fato, elas são verdadeiras. Porque a nossa mente, ela pode também nos enganar, nos ludibriar em relação a isso, principalmente se é algo que a gente gostaria muito de desenvolver, de despertar nessa existência, tá? Então é isso. Façam autoavaliação, revisitem essa aula. Agora, por aqui, nós encerramos o tema da dinâmica da mente e iluminação espiritual. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e até o próximo tema. Agora daremos sequência normal no cronograma. Um beijo a todos e uma excelente autoavaliação.